segunda. O Etienne, né? Deu certo pra gente estar aqui. Então, vou colocar aqui. Ok. Então a gente está trazendo esse tema hoje, conflitos sociais, até por causa do momento que a gente vive nessa sociedade, não só nessa, né? No planeta inteiro, esse monte de conflitos e confusões, grupos pequenos, grupos grandes, entre países, entre pessoas. É assim um momento muito difícil, um desafio muito grande que nós estamos todos passando. Então a gente resolveu trazer esse tema para discutir um pouquinho essa ideia sobre a ótica espírita. Quando a gente vai lá no livro O que é o Espiritismo, esse livro foi escrito em 1859, 2 anos depois da codificação, e ele foi escrito pela seguinte razão. Depois que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele começou a receber um monte de carta das pessoas, algumas atacando ele pessoalmente, dizendo: você está falando um monte de bobagem, você não sabe nada, não é nada disso. Outras elogiando e outras em dúvida, fazendo perguntas: olha, eu não estou compreendendo isso, não estou compreendendo aquilo. E ele respondia de próprio punho a cada uma dessas cartas, de próprio punho. Imagina, sem computador, sem copy e paste, nada disso, né? E chega uma hora que não dá mais, né? Ele não conseguia responder mais, então ele começou a agrupar essas cartas por categoria. Então essas pessoas estão querendo informação, essas pessoas estão me crucificando, me reclamando de mim, essas pessoas estão elogiando o trabalho. E em vez de responder a cada um individualmente, ele escreveu um livro, né, que respondia coletivamente a todas essas questões. Nesse livro, na primeira parte, ele faz um sumário da codificação espírita para explicar para essas pessoas o que é o espiritismo. Então é bem sucinto esse sumário em relação ao Livro dos Espíritos, mas tem algumas passagens interessantes. 2 delas nos interessam hoje, uma delas está aqui, é a passagem número 131, a questão 131, onde, baseado no que os Espíritos falam, ele afirma que a origem do mal na Terra resulta da imperfeição dos Espíritos. Então somos Espíritos imperfeitos. Isso a gente sabe, não é novidade nenhuma, né? Que estão aí encarnados. A predominância, e aqui está o problema, né, do mal decorre de que a Terra é um mundo inferior. Então a maioria dos espíritos ainda não progrediram o suficiente. Então olha só, somos imperfeitos porque estamos no mundo inferior. E ele continua na questão seguinte, nos diz que os males são consequência da inferioridade moral, que também nós sabemos, na maioria dos espíritos encarnados. Mas olha que interessante a próxima colocação. Pelo contato dos seus vícios, nossos, né? Pelos contatos dos nossos vícios, nós nos tornamos reciprocamente infelizes, nos punindo uns aos outros. Então os meus vícios influem sobre vocês, e os vícios de vocês que voltam para mim, e a gente fica se punindo mutuamente aqui eternamente, num ciclo infinito do qual a gente tem uma dificuldade tremenda de sair. Não é que não dá para sair, dá, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Então esses conflitos sociais, eles acontecem por causa disso. Somos espíritos imperfeitos vivendo num mundo de provas e expiações, né? Um mundo que ainda não está em regeneração, estamos chegando lá, e nós espíritos encarnados ficamos nos agredindo mutuamente um ao outro, né? Então um agride e o outro rebate. Aí, ele rebateu, agora eu vou revidar. Aí você revida, revide, e assim vai. Fica num ciclo infinito e tudo começa dentro da gente. Tudo começa comigo sozinho, onde eu carrego, né, por causa da condição que nós estamos, a gente carrega essa nuvem em cima da gente, essa nuvem pesada, essa nuvem dos vícios, né? E isso vai atravessando as encarnações. A gente vem carregando isso porque desencarnamos e reencarnamos, né? Desencarnamos e não muda nada, né? Continuamos com a nossa nuvem negra ali em cima, quando é o caso, né? Muitos poucos de nós ainda já não tem mais essa nuvem, mas a maioria realmente carrega um monte de problemas. Isso vai atravessando as encarnações, e a gente vai passando por descontentamentos, vida após vida após vida, vamos passando pelas provas que a gente não aceita, né? ou a gente se rebela, se revolta, e a gente vai passando por que eu, né? Por que isso acontece comigo? Esses questionamentos de espíritos mais inferiores, imperfeitos como nós somos. E quando isso começa a atravessar o número de encarnações, a gente vai revivendo e repetindo isso, chega uma hora que uma das duas coisas acontece. Só acontece uma dessas duas. Só tem 2 saídas.
Ou a gente vai para o lado da responsabilidade, onde eu chego e pego tudo que eu acho que está de errado, é como se eu fizesse um inventário de coisas erradas, né? A gente pega tudo, vamos parar tudo, pega tudo que está de errado, coloca aqui na mesa e eu vou começar a trabalhar nessas coisas. Traz tudo que está de errado e eu vou lidar com essas situações. Então essa é a avenida da responsabilidade, onde eu vou tentar entender tudo que eu estou fazendo, vou ver as escolhas que eu fiz para passar a fazer escolhas diferentes, vou passar por um processo de refinamento moral, mas tudo é a partir de uma decisão que eu tomei. Então, traz tudo aqui para mim, que eu sou responsável por tudo isso. O outro caminho é o contrário, é o caminho da vitimização. O caminho da vitimização é mais ou menos assim: bom, eu estou sofrendo, não gosto disso, não gosto daquilo, minha vida está toda errada, eu merecia isso, não tenho, eu deveria ser assim, não sou, e isso é por culpa de vocês. Não vocês, mas a sociedade, é a maneira de a gente falar. É culpa de vocês. Bom, para melhorar, o que vai acontecer? Vocês têm que desfazer aquilo que vocês fizeram para que eu melhore. Então, vou esperar vocês desfazerem aquilo que vocês fizeram que me colocaram nessa situação. E eu vou ficar parado aqui esperando vocês desfazerem isso. Que horas que isso vai acontecer? Vai acontecer. Até porque vocês nem sabem que, entre aspas, aí, por causa de vocês é que eu estou assim. Porque não é, isso é a minha visão, né? A minha versão das coisas. Eu vou ficar aqui esperando. Eu vou ficar me fazendo vítima o resto da vida, na encarnação seguinte e na outra. A gente vem atravessando as encarnações com essa ideia dessa vitimização. O problema da vitimização é que chega uma certa hora que a gente cai na revolta. Porque eu fico esperando vocês desfazerem tudo que vocês fizeram e não acontece. Fico esperando e não vai, numa hora eu não aguento mais. Estou ficando revoltado porque vocês fizeram isso comigo e vocês não estão tomando providências para que eu melhore. E aí a gente cai numa situação de revolta, entra nas depressões, né, e o que eu chamo de implosão moral, que é a hora que a gente não se aguenta mais. Eu não aguento mais ser assim. Eu não aguento mais ser assim. Eu preciso mudar. Essa hora da implosão moral é uma hora importante para a gente, para quem chega nisso, para quem está no caminho da vitimização, porque ela é quase que a partir daqui eu tenho que mudar de avenida, eu tenho que sair da avenida vermelha e entrar na verde, porque não está funcionando esperar o mundo mudar para que as coisas aconteçam do jeito que eu espero. Então o caminho da vitimização é um caminho muito problemático, porque a gente tem que esperar alguém que nos salve. Olha só, a gente tem que esperar um salvador. Então, quando eu sou vítima, eu preciso esperar um salvador, alguém que vem de fora para consertar tudo para mim. Eu não tenho muita participação, aliás, eu não tenho participação nenhuma nessa mudança de rumo. Então, quando a gente se coloca na vitimização, é um negócio muito difícil da gente sair, muito complicado. A gente tem que se entregar ao conhecimento para entender a situação e sair da linha da vitimização, do caminho vermelho, e pegar o caminho verde. Mas isso, então, se a gente... Tudo depende de como eu encaro essa vitimização, esse conjunto de problemas que eu carrego. Depende de como eu vejo a minha nuvem negra, né? Então tem gente que fica ali calada no cantinho, não fala nada, fica ali, né, minguadinha, se esconde. E uma hora aquilo explode. A pessoa não procurou ajuda, não falou com ninguém, não procurou conversar, não procurou aprender, não procurou ajuda profissional, não procurou ajuda espiritual. E a pessoa implode, chega nos casos de depressão e o caso mais extremo, suicídio, né? Porque ficou ali confinado dentro de si mesmo. Então isso é quando a pessoa está lidando com o problema só ela. Mas tem hora que a pessoa começa a lidar com o problema e expande esse problema um pouquinho para fora. Então ela começa a influenciar aqueles que estão em volta, que são os colegas de trabalho, são ali núcleo familiar, vizinhos, então as pessoas com quem a gente convive. Então começa a ter influência negativa sobre essas pessoas. Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo por escolha própria, né, começa a passar para frente, e aí a gente cai numa situação mais para frente, que aí já sou eu contra um grupo muito maior. Então já sou eu tentando atingir uma população muito mais extensa do que só os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho. E aí você cai nos homens bombas, esse pessoal que faz school shooting, né, que infelizmente acontece. Acontece por causa disso. A pessoa está num nível de vitimização tão grande que ela está com raiva de todo mundo que fez alguma coisa para que ela caísse nessa situação. E aí começa a agredir todo mundo.
Mas isso é quando você é uma pessoa influindo sobre si mesmo, sobre um grupo mais ou menos pequeno, sobre um grupo grande. Só que essa influência que eu carrego, eu começo no meio do caminho a juntar adeptos, pessoas que se afinam com esse meu sentimento negativo, com essa minha impossibilidade de andar para frente, com essa minha vitimização. E eu começo a angariar, né, sustentação. Então, em vez de uma pessoa, agora passam a ser mais de uma pessoa, um pequeno grupo, talvez 2, 3 pessoas. Então, no início, essas 2, 3 pessoas vão atacar um só. Então, você tem um pequeno grupo atacando um indivíduo. Aí a gente entra aí nos bullying, assédios, né? Um pequeno grupo atacando um indivíduo. Isso se expande da mesma maneira que ali em cima, então você começa a ter um pequeno grupo atacando outro pequeno grupo. E a gente cai aí nas gangues, guerrilhas e tudo mais. E no caso mais extremo, você tem um grupo enorme atacando outro grupo enorme. E você entra nas guerras. Um país é um país contra outro país, é uma sociedade contra outra sociedade. É um grupo religioso contra outro grupo religioso. E aí, o que acontece? A gente cai nesse caos astronômico que a gente está vivenciando hoje. Bom, dá para sair? Dá. Mas a gente tem que entender algumas coisas da nossa história da humanidade para que isso faça um pouco mais de sentido. Na história da humanidade nós tivemos várias pessoas, vários espíritos encarnados que foram bons e vários que foram maus. Alguns fizeram um trabalho belíssimo, maravilhoso, outros fizeram um trabalho que realmente não condizia, né, com o que a gente deveria estar vivenciando. Então vamos falar primeiro vamos falar de 6 espíritos que trouxeram um trabalho realmente muito bonito, essa coisa positiva. Então São Francisco de Assis, a ideia não é fazer biografia, então muito rapidamente. São Francisco de Assis, 1200 anos depois de Jesus, vem trazer a mensagem de Jesus, quase que revivendo fisicamente aquilo que Jesus fazia, levando a mensagem, pregando, fazendo pregações, né, andando fisicamente, né, em igrejas e localidades, pregando a mensagem de Jesus. É uma coisa bonita, sustentando aquilo que Jesus nos veio trazer. Em 1500, mais ou menos, 1515, 1517, de dentro da igreja sai Martim Lutero, que se revolta contra a atitude da igreja, que vendia salvação na porta da igreja. E a grande questão dele era assim: como é que pode, né, os religiosos estarem lá dentro da igreja, não saem nem para fora, né? E ele saía, porque ele queria ir a campo divulgar a mensagem de Jesus. Então ele ia a campo, ele saía de dentro da igreja, fisicamente, do prédio onde fica a igreja, ele ia para fora. E aí ele via a venda de salvação nas portas das igrejas, e ele se rebelou contra isso. Ele falou: isso não é Jesus. Não está escrito em nenhum lugar, de nenhum evangelho, de nenhuma versão onde a gente deve vender salvação. Então dali ele, né, abre uma avenida completamente diferente e nasce o protestantismo. Por essa razão, porque ele vem querer reforçar aquilo que Jesus vinha trazendo contra aqueles que não vieram. Em 1857, Allan Kardec vem com o Livro dos Espíritos. A gente não vai falar muito, porque já sabemos quase tudo sobre ele, mas está lá. É uma sustentação da mensagem de Jesus, né? É um desses espíritos encarnados que veio sustentar aquilo que Jesus veio trazer. Mais próximo da nossa época, Madre Teresa, não tem nada de espírito em Madre Teresa, né? Católica, que faz um trabalho belíssimo, maravilhoso, sai mundo afora fazendo a sua pregação, um trabalho maravilhoso. Martin Luther King, usando da sua voz, da sua habilidade de falar, de expor situações, né, expor dentro de um conjunto de uma paz muito grande, o que a gente poderia fazer para melhorar. Então, verbalizando as ideias de Jesus de uma forma diferente, com um discurso belíssimo, né? I have a dream, eu tenho um sonho, né? Fala sobre os inimigos, como Jesus falava. Então, um trabalho muito bonito. E mais recentemente, aqui no nosso tempo, o nosso Chico, não o Chico Xavier médium, não, o Chico Xavier cidadão brasileiro que está ali tentando aprender e ensinar como todos nós, não médium que psicografa, mas simplesmente um espírito que está ali sustentando, nos ensinando um monte de coisas sobre aquilo que Jesus veio falar. Então esses espíritos, esses 6 espíritos são aqueles que vêm reforçar a mensagem de Jesus, mas tem uns que vieram desafiar a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, que é, né, a mensagem, a revelação divina. Então, alguns desses espíritos, começando aqui com Herodes, são aqueles que vêm desafiar essa situação. Herodes era o rei da Judéia na época que Jesus nasceu. Então, ele é informado da possibilidade que vai nascer um novo rei, e ele se sente ameaçado como rei político, né? E ele fala: puxa, se o futuro rei nasceu agora, é muito simples, é só assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade,
esse rei não vai sobreviver para tomar o meu poder. E ele manda assassinar todas as crianças, né, de até 2 anos de idade. Jesus vem, começa a sua pregação, o cristianismo tenta sair ali de dentro do judaísmo, existe uma perseguição enorme, implacável, por um imperador que é o Nero, que manda perseguir cruelmente todos os cristãos, indo frontalmente contra a divulgação da mensagem de Jesus. É um desses que não entendeu a história do cristianismo. Claro, ele era pagão, né, mas é um desses que veio combater de forma até cega, porque não tinha compreensão. Mais tarde a gente vai ver Átila, rei dos Hunos. Os Hunos são uma tribo que ficava ao norte da atual Alemanha. Se você pensar no tamanho do Império Romano, a extensão é um negócio monstruoso, muito grande. Então você, para conseguir proteger esse império, você precisa de ter uma fronteira com guardas, ao longo da fronteira inteirinha, saindo lá de onde hoje é Portugal até onde hoje é lá a Turquia. Mas com o tempo, essa fronteira, o império começa a desmoronar. Os invasores do norte começam a conseguir atravessar essa fronteira. E eles queriam chegar em Roma, eles queriam atravessar e descer para Roma, porque em Roma estava o dinheiro, em Roma estava o poder. Eles queriam chegar lá, eles queriam tomar o poder, eles queriam as posses dos romanos. E um desses grupos que conseguiu infiltrar dentro do império eram chamados Hunos, né, e tinha um líder, que era o Átila, e o Átila era implacável. Né? Toda pessoa que eles vinham descendo lá do norte, né, um grupo enorme, aonde eles passavam, que tivessem outra tribo, eles eram implacáveis, eles simplesmente assassinavam, sem motivo nenhum, sem perguntar quem era, se perguntasse o que essas pessoas estavam fazendo, ele simplesmente assassinava quem estivesse na frente. Ele operava como um rolo compressor, literalmente. Aí depois a gente tem uma das cenas catastróficas da nossa humanidade, onde um papa, então entre parênteses aqui, vamos abrir parênteses, o que é um papa? É aquele sujeito, né, que está à frente da igreja, cuja função é divulgar a mensagem de Jesus, ensinar os fiéis, dar apoio e sustentação, né, para que a palavra de Jesus seja espalhada mundo afora, etc. e tal. Isso é a função do Papa. Esse Papa Urbano II, no ano de 1096, ele convoca 60 mil cristãos para irem com armas até Jerusalém e assassinar todos os islâmicos. Isso é um Papa, então isso é uma coisa incoerente. É um desses que, obviamente, não entendeu a mensagem de Jesus, né? Estava só fazendo figura à frente da igreja, mas não tinha absolutamente relação nenhuma positiva com o cristianismo. Mais próximo aqui do nosso tempo, a gente tem no que veio a ser depois a União Soviética, o Stalin. O Stalin, ele, na Revolução Russa, ele começa a expandir o seu império, começa a tomar todas as terras e começa a unificar, isso vai depois virar a União Soviética. Mas olha só, a ideia dele era assim, olha o que passa na cabeça das pessoas, né? Um espírito tão inferior como ele. Ele falava assim, a Rússia, né, os estados, as terras que ele queria tomar, tinham cientistas de alto gabarito, muito alto gabarito, pessoas de um nível de instrução e escolaridade muito alto. Se eu for tomar isso e vou querer impor como um ditador, estas pessoas não vão aceitar isso. Porque são pessoas de um nível de instrução muito alto. Ninguém vai aceitar pura e simplesmente eu sair andando agora dizendo que sou um ditador. Essas pessoas vão me atacar, não vão deixar que eu tome tudo. Então, como que eu faço? A melhor forma de fazer é assassinar todas essas pessoas. Então, ele manda assassinar todo mundo que tem curso superior. Olha só. Quando a União Soviética se formou e tal, eles não tinham ninguém com curso superior. Ficou num atraso muito grande. Porque todas as pessoas que tinham a qualificação para, né, fazer a sociedade emergir, né, não estavam mais ali porque tinham sido assassinados. Esse aqui a gente não precisa falar muito, mas é um desses espíritos que, né, não veio sustentar a mensagem, a revelação divina, né, através de Moisés, Jesus e Kardec, e muito menos, né, entenderam o que era essa mensagem. Então nós temos grupos de espíritos que vieram sustentar e outros que vieram desafiar essa mensagem. A nós cabe a seguinte pergunta: será que a gente está seguindo o líder certo? Será que nós seguimos os líderes certos? É assim, se a gente tivesse seguido os líderes certos, será que a gente estava na situação que a gente está agora? Talvez não, né? Deveria estar muito melhor.
E se não está muito melhor é porque a gente não seguiu aqueles de verde. A gente escolheu seguir os de vermelho. De alguma forma, a gente deu sustentação a esses espíritos que vieram desafiar a revelação. E a gente está indo no barco. A gente foi aceitando de alguma forma, através dos anos. Nós todos encarnamos e desencarnamos várias vezes durante a história da humanidade. E fomos aceitando, fomos sustentando, e hoje a gente está nessa situação. E como é que a gente faz, como é que a gente sai? Eu quero mostrar para vocês uma publicação da imprensa americana, essa é uma publicação da imprensa americana de janeiro de 2013. Isso é uma publicação que tem 14 linhas, isso daqui. São os 14 maiores shootings, a gente fala massacres em português, né? São os 14 maiores massacres do ano anterior, 2012. Para que eles conseguissem colocar só 14, porque eram centenas, para colocar só 14, eles colocaram alguns critérios, porque eles tentaram dar importância, quais seriam os mais importantes. Então colocaram alguns critérios. Um dos critérios foi: o massacre tem que ter virado notícia nacional. Por exemplo, se houve um massacre aqui na cidade de Orlando, mas isso não chegou nem em Miami como notícia, não serve. Não chegou nem na Geórgia como notícia, não serve. Tem que ter virado manchete nacional, tem que ter ido país afora. E fizeram outros critérios para eliminar, para tentar identificar quais foram os 14 os piores massacres de 2012. E chegaram à conclusão que foram 14 que são esses daqui. Então, olha só, vamos tentar analisar. A gente está fora da caixa preta agora, né? A gente não é parte do massacre, a gente está olhando como uma estatística. Se eu olhar pura e simplesmente para isso daqui, a gente vê, por exemplo, ali onde fala local, não tem um local, nenhum estado bem definido no país inteiro. Porque se você fala e diz assim, poxa, eu estou olhando aquela tabela ali, olha só, na cidade de Orlando, dos 14 teve 10. Então nós temos um problema na cidade de Orlando, vamos ver o que está acontecendo naquela cidade, para a gente trabalhar o problema, mas não é o caso, está tudo espalhado. Se você olhar, por exemplo, ali a idade dos atiradores, de quem, né, foi o líder desses movimentos infelizes, também não é uma faixa etária definida. Porque se dos 14, por exemplo, 12 está entre 20 e 30 anos, espera aí, tem alguma coisa nessa faixa etária que a gente tem que olhar. Não é um negócio completamente aleatório, não tem relação nenhuma, né? E aí a gente vê aqui na última coluna armas, né? Então a gente tem 3 opções ali, a gente tem L, R e um ponto de interrogação. L significa que o atirador usou armas legais, adquiridas de forma legal. R quer dizer que as armas foram roubadas, ou seja, alguém tinha arma legalmente, elas foram roubadas e utilizadas no massacre. E ponto de interrogação é que não foi conclusivo. Não se chegou a uma conclusão exatamente porque as armas foram ou perdidas ou destruídas, então não tem conclusão. Mas então, olha só, de alguma forma, quando a gente olha para isso, você vê que tem um monte de coisa ali que as armas foram legais. Então, de alguma forma, direta ou indireta, isso não é política. De alguma forma, direta ou indireta, a gente está sustentando isso daí. A nossa sociedade, de alguma forma, sustenta isso. E aí a gente olha para isso daqui, tem 2 que a gente destaca. Primeiro é que no dia 20 de julho, esse sujeito James Holmes, não sei se vocês lembram, o que ele fez, ele entrou num cinema onde estava passando o filme do Batman, lançamento, não sei se alguém lembra disso, e saiu metralhando todo mundo. Matou, feriu 58 pessoas e matou 12. Né? Não tem cabimento, não, a pessoa fazer isso, né? Quando você analisa friamente. Outra é aqui, dia 14 de dezembro, que foi o maior massacre em escola. O último grande massacre em escola foi maior do que o de Parkland. Por isso que a gente está se reportando de volta ao ano de 2012. Porque o de Parkland, que aconteceu aqui, né, agora perto da gente aqui, o número de mortes foi 17. Esse daqui foram 26 no total. Né? Na verdade foram 31, porque houve pessoas que faleceram depois de muitos anos, muito tempo de hospitalização e tal, foram 31 no total. Então esse foi o último grande massacre em escola. Isso aqui pra gente é tão importante, esse evento, na cidade de Newtown, que a gente vai fazer um capítulo separado, como vocês veem lá em cima, para falar só desse evento, para que nós espíritas tiremos alguns ensinamentos muito importantes. Tá? Então a gente vai falando disso daqui a pouco. Como é que a gente conseguiu chegar numa situação dessa? Né? Então o espírito Viana de Carvalho, através de Divaldo Franco, pede que a gente faça uma reflexão.
E ele nos coloca da seguinte forma: vamos voltar, esquece tudo que você está fazendo aí, vamos voltar 3, 4 mil anos lá para trás, antes de Jesus, lá nos egípcios, bem lá para trás. Qual era o sistema de crenças? O sistema de crença era o paganismo, onde você acreditava no Deus da água, da chuva, do sol, da nuvem, tinha Deus para tudo, né? Esse sistema de crenças, ele era baseado em idolatrias. Então eles idolatravam coisas como isso aí: o sol, o mar, a lua, a terra e o vento, e cada um tinha o seu Deus. Para que isso fosse sustentável, para que eles continuassem com essas crenças, eles tinham rituais e sacrifícios que eram feitos com regularidade, de forma a suportar esse tipo de coisa. Aí o Espírito Viana de Carvalho fala assim: tá, agora volta para 2018. Sai lá dos egípcios de 3, 4 mil anos atrás, volta para o dia de hoje. O que a gente tem hoje não é paganismo, é chamado neopaganismo. Neo de novo. Então, o novo paganismo. Onde os objetos de idolatria não são mais o sol, a lua, o mar, a terra, o vento, seja lá o que for. Os 5 maiores objetos de idolatria são esses aqui: dinheiro, poder, sexo, drogas e armas. Mas são idolatrados. Aquele que tem dinheiro é idolatrado cegamente pela sociedade. Aquele que tem poder também, né? Aquele ou aquela que se oferece, né, de forma sensual, é idolatrado pela sociedade. E assim vai: armas também, drogas também. Para que a gente sustente esses 5 elementos de idolatria, a gente tem rituais e sacrifícios, da mesma maneira que os pagãos de 3, 4 mil anos atrás faziam. Só que nós estamos num novo paganismo. Então, o que mudou não foi o conceito, o que mudou foram os objetos de idolatria. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Isso é muito forte, que o Espírito Viana de Carvalho fala. E aí ele fala: bom, uma vez que a gente tem, né, essa comparação, ele fala: vamos mais a fundo para analisar um pouquinho mais isso aí, né? E aí ele fala o seguinte: para que a gente estude esse neopaganismo, a gente vai dividir isso em 3 partes. Nada disso são palavras minhas, são palavras dele, de Espírito Viana de Carvalho. Então ele fala: isso tem consequências. Primeira consequência, falência moral. Segunda, imortalidade material. E terceira, estrabismo espiritual. São palavras dele. Vamos entender isso aí. Primeiro, falência moral. O que é falência moral? Tudo que eu faço hoje, de uma forma geral, eu não preciso me preocupar muito mais com a ética. A gente faz meio que sem consequência, vai fazendo. Se alguém está na nossa frente, a gente tira do caminho de alguma forma, sem ética e sem moral, né? E aí a gente vai competindo um com o outro, passando por cima um do outro, e as coisas vão acontecendo. O que acontece com a nossa moral? Faliu. Ela não participa mais ativamente da nossa sociedade. Ela não é o principal elemento da nossa sociedade. Já foi, não é mais. E aí ele fala sobre imortalidade material. Isso é uma coisa impressionante, da maneira com que ele coloca para a gente. Ele fala o seguinte: para aqueles que estão dentro do sistema de crença materialista, materialismo é um sistema de crença que acredita que não tem Deus, que as células são autônomas e fazem tudo na biologia acidental, etc. e tal. É um sistema de crença. A gente tem que respeitar. É um sistema de crença. Então, olha só. Imagina que para esse sistema de crença, tudo é baseado em matéria. E a matéria é limitada, né? Porque dentro desse sistema de crenças, por exemplo, a gente sabe, ou eles sabem, que tem Júpiter, tem Saturno, tem outros planetas, outras galáxias, mas isso é uma coisa que, entre aspas, está muito longe. Eu não consigo colocar minha mão nessas coisas. Então não é uma matéria que eu vou adquirir, por assim dizer, está muito longe. Então, para eles, a matéria é o que está sendo vivido aqui por nós, dentro do planeta Terra, nesse momento. Essa matéria é limitada. Tem um limite nessa matéria, tem um certo número de átomos ali, está limitado. Então funciona assim: digamos que eu conseguisse toda a matéria que tem no planeta e ter alguma coisa do tamanho dessa mesa. Claro que não é, mas é para a gente conseguir fazer um raciocínio. Então digamos que toda a matéria do planeta está aqui. E eu sou o dono dessa mesa. Então eu estou ali. Eu me considero, né, a pessoa mais feliz do mundo. Feliz, é felicidade. Porque eu tenho toda a matéria do mundo. Mas o que acontece? De vez em quando, eu vou notar que está faltando um pedacinho na mesa aqui. Um pedacinho pequenininho, não tem problema. Uma lasquinha, trincou ali a mesa. Por que acontece isso? Porque alguém, entre aspas, roubou a minha felicidade. Alguém pegou. Então já não sou mais dono 100%, mas eu sou 99,99. Tá bom, eu aceito. Mas aí,
à medida que eu vou vendo outras pessoas felizes, o que significa ver outras pessoas felizes? É que eu estou vendo pessoas que, né, morderam a minha mesa aqui, tiraram um pedacinho. Então tem um que tirou um pedacinho, o outro, daqui a pouco, puxa, a minha mesa está toda mordida, está faltando um monte de pedacinho. E como é que eu vou retomar esses pedacinhos? Se tudo é matéria, só tem matéria, é muito simples. É só assassinar as pessoas que pegaram esses pedacinhos, que eu vou ter a felicidade de volta. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer school shooting, né? Massacre nas escolas. Vou fazer esse tipo de coisa, porque isso me dá felicidade. É assim que essas pessoas ganham felicidade. Eu preciso da parte material que foi tomada. Eu quero de volta. É um absurdo a gente pensar isso. Nós como espíritas, então, claro, longe disso, mas tem funcionado assim na nossa sociedade, infelizmente. E a terceira coisa que Viana de Carvalho nos fala é sobre o estrabismo espiritual. E ele divide em 5 pontos, ele nos faz pensar em 5 coisas. Primeiro, o que é estrabismo espiritual? Estrabismo é aquilo onde a pessoa tem uma certa dificuldade de ver as coisas. Vê, mas não vê, é muito difícil enxergar, deixa para lá, é melhor não prestar atenção, né? Então, uma das coisas que ele fala é pena de morte. Por que ele fala isso? Porque ele fala assim, digamos que tem um caso de pena de morte que virou notícia nacional. Aí vai alguém lá para a cadeira elétrica. Então fica aquele negócio, é amanhã, é depois de amanhã, é amanhã e tal. Aí a pessoa vai para a cadeira elétrica, ou é fuzilado, seja lá como for. Isso fica na notícia do jornal e vai ficar ali uns 3, 4 dias, talvez uma semana. Depois disso, ninguém enxerga mais pena de morte, ninguém está nem aí até o próximo, que pode ser 6 meses depois, 4 anos depois, 10 anos depois. Então nesse período a gente, pena de morte tem, não é uma coisa, não acontece todo dia. Isso é estrabismo espiritual, porque a gente não está prestando atenção numa coisa importante nisso. Ele fala sobre terrorismo. Olha só que interessante. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, chegar num grupo e perguntar assim, define para mim o que é um homem-bomba. A maioria das pessoas, eu imagino, que vai dizer, não, é um sujeito que vem todo encasacado, cheio de dinamite no corpo, né? E está ali prontinho para se explodir com o objetivo de matar várias pessoas. Ele vai junto, mas não tem problema, porque o objetivo dele é matar várias pessoas. Na maioria das pessoas vai dizer que essa é a definição de homem-bomba. Mas olha só, qual é o objetivo desse homem-bomba? É o problema que os outros estão felizes, né? Os outros estão... pegaram um pedaço da minha mesa. Então essa nossa definição de homem-bomba é muito mais extensa do que o sujeito que fisicamente carrega um pedaço de matéria chamado dinamite. Porque quando alguém pega uma arma, vai nas escolas e mata 30 crianças, esse é um homem-bomba também. Mata 30 crianças e se mata. É a mesma coisa. Só que ele não está carregando casaco de dinamite, está carregando uma arma, mas ele fez o mesmo efeito, ele produziu o mesmo efeito. Então a gente, né, na sociedade assim, não, homem-bomba não tem aqui, tem em outro lugar do mundo, é pro lado de lá, aqui não tem homem-bomba. Será que não tem? Isso é estrabismo espiritual. Escândalos, o que nos fala Jesus? Precisamos de escândalos. Aí daquele que trouxe o escândalo, mas os escândalos vão revelar coisas que estão em desacordo com a lei maior, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso grupo, dentro da nossa família, até que seja, né? Então, esses escândalos, eles têm uma função, eles têm um propósito. Só que esses escândalos vêm à tona, ficam ali 2 semanas na notícia e a gente esquece. E a gente, na próxima eleição, vota no mesmo candidato que veio fazer todo esse escândalo. Então a gente esquece, porque a gente não está pensando na moral, é o estrabismo espiritual. A gente, tem sim, de vez em quando vem os caras aí, vem na notícia, os caras... E a gente deixa passar. Isso é estrabismo espiritual. Outra coisa que ele fala é aborto. Mesma coisa, de vez em quando a gente vê na televisão, passeata nas portas das clínicas, porque tem clínica fazendo aborto aqui, ali, e tal, fica na notícia e 3 dias depois acabou. Ninguém lembra até a próxima, que pode ser daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. E a última coisa que ele fala é armas de destruição em massa. Mas não é o que vocês estão pensando. Não é a R-15, não é a AK-47, não é isso. Arma de destruição em massa é assim: eu vou aqui no bar e bebo uma garrafa de uísque, pego meu carro e vou para casa. Não sei o que eu estou fazendo,
não devia nem estar dirigindo, bati o carro, matei 10 pessoas no acidente. Destruí 10 pessoas de uma vez só, destruição em massa. Isso é destruição em massa que ele está falando aqui. Não é metralhar um monte de gente, é outra coisa. Isso é um problema muito grande, porque a gente vê isso e tal, não, o cara bebeu, matou 10. E o que a gente fez em relação a isso? Nada, absolutamente nada. Então, isso que ele nos fala, que ele está tentando nos chamar a atenção como estrabismo espiritual, é isso, né? A nossa incapacidade de prestar atenção nessas coisas. E essas três coisas vão gerar uma sociedade baseada em falsos valores, porque a gente aceita tudo isso. A gente vive dentro de uma sociedade que sustenta tudo isso, então a gente cria uma sociedade falsa, cujos valores são assim: fulano roubou, por exemplo, a caneta que estava aqui em cima. Aí o outro roubou a caneta, aí o outro roubou a caneta. Falei, não, eu também vou roubar, todo mundo rouba. Não justifica. Não é assim. Jesus não falou, se todo mundo roubar, você rouba também. Então, eu não posso fazer alguma coisa, né, inferir a moral de uma sociedade, porque todo mundo faz. Sempre a gente quer fazer o melhor de uma forma geral, mas a gente tenta fazer esse melhor a qualquer preço, passando por cima de tudo e todos, matando quem a gente precisa, matando quem nos atrapalha, quem a gente acha que está interferindo, e a gente fere essas pessoas, e a gente faz mal, porque aquele objetivo está ali na nossa mente a qualquer preço. A qualquer preço é que é o problema. Se tentar ser melhor não é problema. É como eu faço isso. Possuir mais do que os outros. É a nossa sociedade materialista. Enquanto eu não possuir mais, eu não estou quieto. Por quê? Possuir mais significa que eu tenho toda a matéria possível e imaginável. Eu quero toda essa matéria. Então, a nossa sociedade vira uma sociedade materialista, onde eu preciso adquirir, mesmo que eu não vá usar. Eu só preciso adquirir, mesmo que não tenha propósito para mim. Outra coisa que ele fala é essa expressão incontida do poder e autoridade, né? Para a gente, na nossa sociedade, poder, autoridade, poder, é um dos elementos de idolatria. Então todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ser autoridade em alguma coisa. E aí a gente cai em situações, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente cai em situações interessantes. Por exemplo, digamos que eu sou um fabricante de caneta, a gente está falando de caneta agora, digamos que eu sou um fabricante de caneta. Aí eu acho que eu fabrico a melhor caneta do mundo. Eu posso achar isso. Eu acho que eu fabrico a melhor caneta do mundo. Aí o Etienne vem aqui e fala assim para mim, olha, Luiz, a sua caneta realmente é muito boa agora. Tem um cara lá na França, na Suíça, um tal de Mont Blanc, a caneta dele é melhor que a sua. E aí a minha reação é assim, Etienne, o cara fica lá na Suíça. O que é isso? Nós estamos aqui, né? Então tá, eu meio que me esquivei disso daí. Daqui a pouco o Alexandre chega e fala assim, olha, tem um cara em Miami que faz uma caneta melhor que o Mont Blanc. Aí eu falo assim, Alexandre, o cara tá lá em Miami, 3 horas de carro daqui, que é isso? Olha só o que eu estou fazendo com o meu universo. Estou precisando diminuir o meu universo para eu continuar sendo aquele que tem o poder e a autoridade. Vai chegar uma hora que o meu poder é tão restrito, as minhas circunstâncias se restringem tanto que eu vou ter que falar assim, a pessoa que fabrica a melhor caneta do mundo é quem está falando aqui agora. E no meu universo, eu acabei com o universo, eu destruí o meu universo para poder manter a sensação de poder e autoridade. A gente faz isso, a nossa sociedade é assim, eu sou o melhor nisso. E o melhor nisso, isso que a gente proclama, às vezes não tem a mínima importância, nem pra gente. Mas eu preciso ser o melhor em alguma coisa. Então essa demonstração de superioridade é uma coisa que a nossa sociedade nos convida a toda hora. E a gente vai comprando, a gente vai se vendendo. Né? E a última coisa que ele fala, que não vamos nem comentar, porque é um assunto separado, é sobre bullying, assédio moral. Então ele fala que nós construímos uma sociedade onde isso é perfeitamente comum. Uma sociedade quase que paralela, né? Onde isso é perfeitamente comum. E a gente fala, mas peraí, não era para ser assim. Jesus não ensinou nada disso. O que Jesus ensinou é que existe um conjunto de valores morais, reforçando o que Moisés já não tinha trazido, os 10 mandamentos. Então, quando Moisés traz os 10 mandamentos, o que ele está tentando nos dizer? Ele diz, olha, tem esses 10 mandamentos aqui. Por exemplo, não matar. Não matar é um deles. Então está escrito lá que eu não vou matar. Você já pensou, o dia que Moisés desceu do monte, lá com o seu tablet, né? Mas não é esse tablet que a gente tem, é diferente um pouquinho. Era de rocha e tal. E disse assim, olha, você não pode matar. Você já pensou como é que o povo encara isso? Um povo que mata todo dia, matava todo dia sem o menor problema.
estou ali fazendo uma conversa com alguém, começa a esquentar a conversa, fica mais difícil. A coisa mais fácil que tem é pegar a espada e espetar. E aí vou discutir com o outro, vou espetar o outro, vou ser espetado por outro. É a coisa mais comum. Aí Moisés vem e diz, não pode matar. Olha a confusão. Então ele tem que, junto dessas 10 leis divinas, que são os 10 mandamentos, ele tem que colocar junto com isso 613 leis para incentivarem a gente a fazer isso. Então a lei, em vez de ser, por exemplo, você não pode matar, ela vira, você não pode matar, e se você matar, você vai preso. Se você matar, você vai preso, não é uma lei divina, é uma lei social. É um ajuste na nossa lei humana para sustentar aquele valor moral superior. Em função disso, a gente tem um certo comportamento. As minhas atitudes, por exemplo, dependem disso. Num passado, como eu falei agora, num passado longínquo, se eu estou discutindo com alguém, a coisa mais fácil que tem é espetar a espada e pronto, acabou a discussão. Hoje em dia eu já não vou fazer isso, porque peraí, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade de pegar esse cara aqui e fazer alguma coisa, mas não dá, porque senão eu vou preso. Porque eu tenho uma lei social que está se reportando de volta a uma lei moral. E aí a gente se contém, as nossas atitudes, o nosso comportamento dependem disso. Então o processo ele vem de cima para baixo. Isso Jesus nos traz. Mas por causa de interesse, política e egoísmo e um monte de coisa, ficou um pouquinho diferente. O que a gente vê hoje é que, por causa das nossas atitudes, a gente altera a lei social. Então, por exemplo, é o que todo mundo faz. Não pode roubar a caneta. Olha, não pode matar. Não pode matar. Se você matar, você vai preso. Mas muita gente mata. Então, por que não vamos perdoar o primeiro crime, por exemplo? Aí é perdoado o primeiro crime. Então, olha só, a gente alterou a nossa lei social por causa das nossas atitudes. Como todo mundo faz, a gente dá uma ajeitadinha, uma mexida na nossa lei social para suportar a atitude, não o valor moral. E aí a gente começa a criar dentro da sociedade falsos valores morais em função de uma lei que nós humanos colocamos. E a gente vai conviver com uma sociedade cujos valores, que não são morais, né, são falsos valores morais, mas que vão refletir dentro da sociedade. Então a gente teve a oportunidade de, seguindo Jesus, seguir e aprender com todos aqueles que eram nos vieram suportar e nos ensinar a mensagem de Jesus, mas por alguma razão, né, muitos de nós decidiram ir pelo outro lado e seguir aqueles de vermelho. É livre escolha, livre-arbítrio é a opção de cada um. Bom, então o que acontece? No passado, nos foi ensinado por Jesus, né, começa lá em Moisés, um monte de coisas boas, um monte de coisas. Nós pegamos todos esses valores, a gente vê alguns aqui, pegamos todos esses valores, colocamos dentro da nossa malinha e saímos na nossa jornada. Quando a gente chegou do outro lado, em 2018, a gente abriu a malinha e a gente tinha coisas um pouco diferentes. O conteúdo da malinha não era o mesmo que era antes. A caridade virou competição. O amor virou ódio. Eu vendi humildade para comprar orgulho. Eu vendi as minhas ações de honestidade para investir no produto desonestidade. Eu vendi o meu estoque de ternura para comprar um estoque de agressividade. E assim eu mudei toda a minha economia moral. Então a nossa maletinha hoje ela é preta. E a gente está carregando essa maletinha preta. E está com muita dificuldade de vender de volta os valores que eu tenho hoje e voltar aos do passado. Olha só, se eu não consigo ter dentro da mesma mala, eu não consigo ter humildade e orgulho ao mesmo tempo. Ou eu tenho um ou eu tenho outro. Eu não consigo dentro da mesma mala ter paciência e impaciência ao mesmo tempo. Se eu tenho impaciência, eu vendi tudo de paciência que eu tinha, para poder comprar impaciência e assim vai. Não dá para eu ter os dois ao mesmo tempo. Então a nossa mala hoje, a nossa maletinha, né, ela está meio negra, está difícil o negócio. Então eu queria falar sobre esse evento da cidade de Newtown. Isso aconteceu, não sei se vocês lembram o que era, aconteceu próximo, dia 14 de dezembro, próximo do Natal, em 2012, onde um rapaz de 20 anos, esse atirador Adam Lanza, entrou na escola, assassinou um monte de gente. No final foram 31 fatalidades entre pessoal da escola e alunos, né? Não sei, vocês lembram mais ou menos o que foi? Né? Ficou na notícia durante muito tempo. Quando essa notícia saiu, né, muitas imagens foram publicadas, em televisão, no jornal, na internet, muitas imagens.
Uma coisa engraçada é que quando aconteceu agora em Parkland, a gente não tem uma imagem que representa aquele choro. Tem muitas coisas, muitas imagens, muita gente chorando e tal, mas não existe uma imagem que ficou na nossa cabeça com isso daí, né? Em Parkland não teve, mas aqui em Newtown teve. Essa foi a imagem. Essa imagem ficou 2 anos rodando na imprensa americana. Essa imagem horrível, péssima. Essa daqui é a irmã de uma das professoras. Essa professora, essa aqui chama-se Gillian Soto. A irmã dela chamava-se Vitória Soto. Vitória Soto era uma das professoras e a história é mais ou menos essa daqui. Mais ou menos não, a história é essa. Ela estava dando aula, né, na sala fechada, as crianças ali, né? Ela estava na segunda sala, de quem entra da escola, ela estava na segunda sala. Então tinha uma sala antes, o atirador quando veio passou primeiro na primeira sala e ela estava na segunda. Quando ela começa a ouvir aquele tiroteio, aquela barulhada e tal, você imagina o estado que esse homem entrou com essa arma. Você imagina o estado de desequilíbrio mental e moral que esse homem, né, esse rapaz entrou. Então, quando ela começou a ouvir esses tiros, ela percebeu o que era. O que ela fez? Ela chegou para todas, enquanto ele estava na primeira sala fazendo estrago, ela teve presença de espírito suficiente para dizer para as crianças: bico fechado, não fale nada, colocou todo mundo no closet, onde tem ali os trabalhos, né, que eles fazem, um dia que fica ali os livrinhos deles, colocou todo mundo no closet e apagou a luz. Deixa assim, não dei um pio. Aí o sujeito vem e entra. O sujeito vem e entra na sala, vê ela na sala parada sozinho, sem ninguém, porque as crianças estão tudo ali no closet. E aí o sujeito, imagina novamente o desequilíbrio mental desse sujeito, ele começa a dar tiro para o alto, né? Porque ele, teoricamente, foi frustrante para ele chegar ali e não ter ninguém para ele assassinar, né? Se você pensar no objetivo que ele tinha, aquilo foi frustrante para ele. Então ele começa a dar tiro para o alto. Quando ele dá tiro para o alto, as crianças saem do closet tudo gritando. Aí o que a professora faz? Ela vira de costas para o atirador, pega todas as crianças, abraça todas as crianças e o atirador atira nela, mata ela e vai correndo para outra sala. Ela morreu, mas ela salvou as 16 crianças. E ela foi até premiada depois, postumamente, pelo presidente. Mas é uma cena horrível. Essa é a irmã dela. Quando essa irmã dela toma conhecimento do que aconteceu, essa imagem ficou na cabeça dos americanos, ainda está até hoje. De vez em quando essa imagem ainda aparece por aí. É horrível essa imagem, porque ela está no estacionamento da escola, tentando ir para a escola. Ela foi, né, telefonaram para ela, então ela pegou o carro, ela salta do carro, está no estacionamento da escola e vai para dentro do prédio. E aí o jornalista, ou a jornalista, vai e tira essa foto. Quando a gente olha para essa foto, eu vou deixar ela aqui do lado para a gente analisar um pouquinho essa foto. Tem um monte de coisas aqui para a gente entender, porque tem várias camadas. Quando você fica olhando para essa foto, você começa a pegar mais coisa. No primeiro momento, você olha assim e você fala, parece que ela está dizendo, mas o que aconteceu comigo? Olha só a mão dela colocada aqui no peito. Por que eu, né? Por que aconteceu comigo? É uma primeira impressão que dá. Aí você fica olhando para a foto, analisando, parece que vem uma segunda camada, uma segunda ideia que é, e agora, o que eu vou fazer? Fizeram isso com a minha irmã, o que eu vou fazer da vida? Né? Olha só, você não sabe se ela está chorando, você não... olha só, né? Como está difícil essa foto. Ela fica ali, essa segunda, o que eu faço agora? E tem uma terceira, é como se ela, eu não sei o que eu vou fazer, alguém pode me ajudar. É como se ela estivesse pedindo ajuda, ela não sabe o que fazer. Literalmente, você olha dessa foto, não sabe o que fazer. Você vê que a pessoa está perdida. Bom, aí, o que nós espíritas tiramos disso? Foi uma tragédia e tal, mas vamos tentar aprender alguma coisa com isso para que a gente não repita isso, ou para que a gente, de uma forma geral, melhore a nós mesmos e ajude o nosso grupo, a nossa sociedade a melhorar. Quando ela pergunta, através dessa foto, será que alguém pode me ajudar? Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, não isso como uma foto, mas isso como um fato ao vivo. Imagina você olhando de frente para cá, essa mulher sai do carro nesse estado, você está vendo, ao vivo. Lá atrás da gente, a gente está olhando para ela. Lá atrás, você está ouvindo as crianças gritarem, choro de mãe, policial falando, aquela confusão generalizada. Dentro desse cenário, não pense como uma foto, pense como uma cena. Dentro desse cenário, o que a gente vai fazer? Bom, vamos oferecer ajuda.
Vamos oferecer ajuda. Vamos pegar os 5 melhores coisas que a gente tem na nossa sociedade e vamos ajudar. Então, número 1, vamos lá. Então, chega aqui, Bill Gates escreve um cheque branco, em branco assinado. Entrega para essa mulher, desse jeito. E diz assim, o valor que você escrever aqui é seu, você pode ir no banco retirar. Quanto que isso ajudou essa mulher? Nada. O que vocês acham? Nada, né? Além de não ajudar, piorou, concorda? Então vamos pegar o segundo maior valor da nossa sociedade. Poder. Então chega aqui o presidente, é o Obama, né? Obama. Então chega o presidente Obama, né? E dá em papel timbrado com o selo dos Estados Unidos, né? Um papel dizendo, a partir de amanhã você tem todo o poder, o que você disser você vira lei. Assinado o presidente Obama. Quanto que ajudou? Então, está ficando difícil. Vamos para o terceiro valor da nossa sociedade. Então chega alguém e diz assim, olha, eu estou vendo que você está aí chorando e tal. Que tal você vir comigo, né? A gente pode ter uma hora, uma noite boa para você ficar melhor. Quanto você acha que isso ajudou? Piorou, né? Está ficando difícil. Vamos tentar mais o valor da sociedade. Nossa, eu estou vendo que você está muito ruim, você está difícil. Vamos aqui, vamos aqui no bar, a gente bebe a noite inteira. Vamos lá, amanhã você vai acordar, não vai lembrar nada disso, você vai acordar tão bem. Quanto que isso ajudou? Nada. Bom, vamos tentar mais um. Então chega o presidente da NRA e diz assim, olha, todas as armas que os Estados Unidos têm pertencem a você agora, com toda a munição que existe no país. Pode ficar com elas todas. Quanto ajudou? Nada. Puxa, são os 5 maiores valores da nossa sociedade. São os 5 valores de idolatria da nossa sociedade. Será que não ajudou nada? Não. Porque não é isso que ela precisa. Ela precisa de um bom samaritano. O que é um bom samaritano? Um bom samaritano, lembra da parábola? É aquele que vê um ferido e vai acudir. O que é um ferido em 2018? O que é um ferido em 2000 e alguma coisa? O que é um ferido hoje em dia? É um pai que vê seu filho e sua filha cair nas drogas. Esse é ferido. É um pai e uma mãe que tem seu filho assassinado num massacre numa escola. É um irmão que vê outro irmão ou uma irmã de sangue, né, cair na prostituição. Uma irmã cair na prostituição. Esses são os feridos de 2018. Como é que você acode esse ferido? Porque na parábola do bom samaritano, como é que você acolhe o ferido? O sujeito está lá caído, ele apanhou e tal, ele está ensanguentado. Né? O bom samaritano que está passando, que já é o terceiro, né? Porque passou o levita, passou o sacerdote, não fizeram nada. Né? Aqui passaram vários levitas e vários sacerdotes, a mulher continua chorando ali. Né? Continua vendo que a sua irmã, né, foi assassinada dessa forma. E aí, como é que eu vou ajudar essa mulher? Né? O que esse bom samaritano trazia? Lembra que ele trazia um olhinho, umas esponjinhas para ajudar nas feridas, lembra? Para aquele tipo de ferida, é isso que eu tenho que ter na mala. Para esse tipo de ferida, o que eu tenho que ter na mala? Ajuda a ter um azeitinho, uma esponjinha? Não. Não. O que eu tenho que ter na mala? Eu tenho que ter aquilo que eu tive um dia. Mas se eu estou carregando uma mala preta, que não tem isso, que não tem honestidade, mas tem desonestidade, que não tem amor, mas tem ódio, que não tem caridade, mas tem competição, eu vou conseguir ajudar essa mulher? Não vou conseguir ajudar. Então eu não posso me considerar o bom samaritano, porque eu não tenho condição de ajudar essa mulher. E se a gente for mais longe, né? De novo, volta na cena, não na foto, volta na cena, aquela com um demônio, as crianças gritando lá atrás, aquela coisa toda, você olha a mulher, sai do carro, o que a gente vai dizer para essa mulher naquela hora? Como é que a gente vai trabalhar com esse evento naquela hora, naquele momento? Olha, a maioria de nós não sabe. Nós não sabemos lidar com isso. Por que eu não sei lidar com isso? Porque eu carrego mala preta. Por isso que eu não sei o que responder aqui. Ela sai do carro desse jeito e o máximo que eu posso fazer é chorar junto com ela. Mas eu não sei fazer alguma coisa. Jesus saberia. Eu não consigo, porque a minha mala é preta. Então, olha, tudo que nós vendemos, né, lá no passado
uma oportunidade que nós tivemos e tudo que nós compramos com isso. E quando a gente olha os nossos sistemas, né, para a gente começar a fechar o pensamento aqui, quando a gente olha os nossos sistemas, né, então eu coloquei aqui 6 deles, nós temos um monte de sistemas, então nós temos política, econômica, tecnologia, educação, saúde, ecologia, aí vai, todos eles. Né? Como é que esses sistemas foram criados? Então vamos pegar um só, porque o raciocínio é o mesmo para todos eles. Então vamos pegar o nosso sistema político. Como é que começou a política? Começou lá na Grécia Antiga, onde você tem uma tribo aqui que começou a andar para lá e para cá e descobriu que tinha outra tribo aqui. Ué, vocês estão aqui? Estamos, e vocês também estão. Aí juntou, ficaram 2 tribos. As 2 tribos saem andando como uma só, encontram uma terceira. Começa a ficar grande a coisa. Quando a sociedade ou o grupo começa a ficar grande, você começa a ficar naturalmente desorganizado. E aí o que acontece? Tem que alguém organizar esse grupo. Então o que a gente faz? A gente fala assim, olha pessoal, está ficando difícil. Por que a gente não pega alguns de nós aqui que ficarão responsáveis por manter o grupo organizado? Fazendo as coisas direitinho, tudo bonitinho. Esses são os políticos. Então os políticos, né, foram criados nessa situação. Não interessa se eles são assim hoje ou não. Mas eles foram criados com esse objetivo, com essa situação. Para você eleger as pessoas que volta lá na Grécia Antiga, para você escolher do grupo aqueles que vão ser os organizadores da sociedade, você vai escolher aqueles que são os ladrões e criminosos ou aqueles que têm mais condição e mais moral. O que tem mais condição e mais moral. Então esse você elege lá para cima. Aí começa a política. Então nossa política, nosso sistema político, como todos os outros, começa com base em quê? Natural. Eu não quero que os criminosos sejam aqueles que, os assassinos, os bárbaros, não quero que sejam esses que estejam lá em cima. Lá em cima vão estar aqueles que vão organizar a sociedade moralmente. Bom, aí só na Grécia Antiga. Então nós estamos aí 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, vai vindo para 2018. Aí a coisa vai se complicando, a sociedade vai crescendo, a gente vai tendo outras situações, outros problemas e tal. Bom, vamos dar uma olhada como é que anda a coisa em 2018. Então para um pouquinho, vamos dar uma olhada. Como é que começou a nossa política? Bom, começou... não sei. Não está dando para ver direito ali. Não sei direito. Em que está montado o nosso sistema político? Não sei. Não consigo ler. Se corrompeu a moral. Se corrompeu a moral. Desapareceu. Está todo esponjado. Está toda fragmentada. E aí o que acontece? Isso vai desaparecer. Está desaparecendo. Quando isso desaparecer, talvez mais um pouquinho, só o que vai acontecer com todos os sistemas? Vão todos desabar. Porque eles perderam a sua sustentação, seu alicerce inicial. Muitos desses sistemas já estão desabando, né, como a gente está vendo. Então a gente está nesse momento crítico, da massa crítica, onde essas transições em todos os sistemas estão acontecendo. A gente está tendo discussões e debates homéricos sobre cada um desses pontos e outros que nem estão aqui. Né? Então olha só onde que a gente está chegando. Né? A gente está chegando num ponto onde precisa reverter os valores da nossa sociedade. A gente precisa voltar a ser o que a gente era. Então, só para a gente fechar, aquele que está na vitimização está se perguntando quando que chega o Salvador, em vez de fazer alguma coisa em função, em benefício próprio, em benefício do grupo, da sociedade, do país, etc. Falamos do neopaganismo, que nos ensina Viana de Carvalho, onde nós vendemos os patrimônios morais. Foram todos vendidos. Nossos valores morais, eu empenhei os valores morais para poder, com aquele recurso, comprar bens materiais. Tá? Como é que a gente chega numa sociedade feliz, segundo Viana de Carvalho? Reorganizando os nossos valores morais. Porque agora eles estão lá para baixo, é prioridade 15. Se for tanto, né? Então essa é a nossa sociedade feliz. Como é que a gente lida com armas? Viana de Carvalho pergunta o seguinte, é uma escolha, cada um tem a sua escolha, as escolhas têm que ser respeitadas, tá? Destruição de armas ou armas de destruição. Cada um escolhe o seu caminho. Alguns querem destruição das armas, outros querem armas de destruição. Novamente, são escolhas. Responsabilidade, a gente falou sobre vitimização, agora responsabilidade. Eu coloquei essa foto aqui, aquilo ali é um goleiro num jogo de futebol. Aquilo representa uma coisa muito interessante. Olha só, não sei se... Como é que funciona o jogo de futebol? Você tem 11 jogadores aqui e 11 aqui, né? Então, quando esse time daqui está atacando, né,
10 dos 11 jogadores desse time estão do lado de cá. Só fica o goleiro aqui, né? Porque senão também, né? Então você fica o goleiro aqui e do lado de lá do campo você tem todos os outros 21 jogadores. E aí esse goleiro aqui, enquanto isso está acontecendo, o time dele está atacando, está lá perto do gol e tal, esse goleiro aqui ele fica relativamente despreocupado. Eu não sei se vocês já notaram, mas de vez em quando aparece nas câmeras de jogo de futebol, o goleiro está assim mais ou menos. Ó. Na frente do gol. Vocês já viram? Isso é muito comum. Então esse goleiro está despreocupado ali, meio como que, né? Aí o que acontece? Nessa despreocupação, alguém vai aqui do time adversário, pega a bola. De lá de longe, ele vê que o goleiro não está nem participando do jogo, está com a cabeça completamente desligada da sua responsabilidade. A responsabilidade do goleiro no jogo é bem definida? Todo mundo sabe qual é a função do goleiro no jogo? É o único jogador que a gente sabe exatamente qual é a função. Porque os outros se mexem, vai. A do goleiro, ninguém duvida que ele tem uma responsabilidade muito bem definida. E alguém daqui pega a bola e tal, e chuta, e o goleiro não está nem vendo. E aquilo é considerado um gol maravilhoso. Por causa da oportunidade, né, da presença de espírito do adversário que viu que o goleiro não está prestando atenção. Quer ver um gol maravilhoso desse? Newtown, Parkland. É um gol maravilhoso desse, onde a responsabilidade, minha responsabilidade é relativa, né? E a gente tomou um golaço desses aí. Parkland, Newtown e tantos outros. Essa é a nossa responsabilidade. Ela não é relativa. Ela é todo o tempo. Não é quando eu quero, não é quando convém. É sempre. É o tempo todo, é a hora toda. E finalmente, humildade. Se alguém for aqui na biblioteca e trouxer o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia, você traz o que você quiser. Qualquer versão de Bíblia, qualquer tradução em qualquer língua, idem o Evangelho segundo o Espiritismo. Você me mostra aonde está ali que Jesus ensina o seguinte: olha, você não está se sentindo bem, a coisa não vai indo bem e tal, aí você vai no médico, o médico diz que não está bem, vai na segunda opinião não está bem, você vai ter que ser operado, você vai ter que isso, aquilo, e a pessoa vai ali ficando, né, ruim e tal, e desanimando e tal. No final a pessoa tentou de tudo, nada está funcionando. Aí eu vou tentar a última cartada. Aí tira da mãe assim, a última carta. Aí tira da mãe e fala assim: meu Deus, Jesus, me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. Se você pegar o Evangelho e mostrar para mim que Jesus ensinou que quando nada funciona, seja humilde, eu deixo esse espírito. Você não vai encontrar isso. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? Seja humilde. Você lembra da inversão de valores? Em vez da gente vir assim, a gente está vindo assim. Então a gente pegou o primeiro valor e colocou em último lugar. Isso é prova de que a gente está assim. Não está assim. Enquanto isso prevalecer, a gente vai estar eternamente nos conflitos sociais. Eternamente. É uma escolha. Todos nós fazemos as nossas escolhas. Para uma sociedade melhor, a humildade tem que vir em primeiro lugar. E começa com cada um de nós, tirando a nuvem negra da nossa cabeça. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos.